Filipenses 3, de 1 a 8. Não sei que página que está aí o Novo Testamento, que a minha Bíblia é diferente da sua. Quem achar aí me diz a página. 212? 2112 do Novo Testamento, lá no finalzinho da sua Bíblia, página 212. Essa Bíblia que está aí com você, página 212. Nós estamos caminhando para o encerramento, no próximo domingo encerraremos essa série que fala sobre o segredo da felicidade. E eu queria que nós novamente fôssemos lembrados sobre os vários valores através do nosso vídeo, que é o vídeo da série, que é também o link para que você, através do site, possa acessar as nossas mensagens anteriores. Então, vamos ao nosso vídeo da nossa série O Segredo da Felicidade, para pensar um pouco sobre esse tema. Texto de Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos, quais são as barreiras na sua vida pessoal para a sua alegria? Em outras palavras, o que é que, quando vem na sua cabeça, te tira a alegria? Ou impede a sua alegria, o seu dia prazeroso? Às vezes você acorda e pensa nos seus sonhos não realizados. Você planejou, você esquematizou, você montou tudo e não deu certo. Às vezes você tem uma barreira na sua alegria, que são os projetos que são difíceis mesmo. Existem projetos que são difíceis de serem realizados. E você, então, começa a demorar para aquilo se tornar realidade na sua vida, e isso traz tristeza ao seu coração. Às vezes, o que tira a sua alegria, o que é a barreira para a sua alegria, é o encontro com uma pessoa difícil. Você sabe que amanhã é segunda-feira e você vai encontrar aquela pessoa que você não queria encontrar de jeito nenhum. Eu não sei se isso acontece com você, mas de vez em quando acontece, não é? Você vai imaginar, meu Deus, amanhã eu tenho uma reunião com aquela pessoa, meu Deus do céu, né? E você já vai dormir mal-humorado, já acorda mal-humorado, né? Já fica pensando o que você vai falar, porque tem gente que traz esse tipo de dificuldade. Às vezes a sua barreira para a alegria é a preocupação com a opinião dos outros. Você se preocupa tanto com a opinião dos outros, que acaba não sendo uma pessoa feliz. Às vezes a sua barreira é o perfeccionismo exagerado. Eu tenho isso, eu confesso. Esse é o meu maior problema. Um copo d'água em cima de uma mesa de Santa Ceia, para mim, é o fim da picada.
Eu sei que ninguém reparou, mas eu estou me moendo com um copo d'água em cima da mesa. Desde a hora que eu entrei aqui, eu estou lendo um copo d'água. Eu estou falando, Senhor, tem misericórdia, eu não posso ser assim. Mas eu sou assim. Eu sou assim. Né? Então, são coisas que, às vezes, alguém reparou no copo d'água? Ah, obrigado, Bianchi. Você ganhou uma Coca-Cola. Vamos juntos. Eu também, eu estava nessa sua, ali, ó, perfeita sintonia. Então, são coisas que acontecem conosco. Nós vivemos essa dureza, isso tira, às vezes, a alegria da gente. Às vezes, a insatisfação com a imperfeição do outro, já que o padrão de excelência somos nós mesmos. E já que, como nós somos o padrão da excelência, qualquer um que rompe o padrão da nossa excelência, segundo a nossa imagem e semelhança, nós ficamos tristes. Isso tira a nossa alegria. Às vezes, outra barreira para a nossa alegria é o fato de que nós não nos sentimos, muitas vezes, compreendidos por outras pessoas. Não sei se você percebeu, mas a intenção aqui dessa introdução é mostrar que muito da nossa alegria está relacionada com outra pessoa. E o apóstolo Paulo vai tratar disso aqui na carta de Filipos. Ele diz, quanto ao mais. Dá uma olhada aí, mantenha sua Bíblia aberta, capítulo 3, página 212, se você fechou, né? Página 212, mantenha aberto aí. Quanto ao mais. Paulo já tinha dito para nós que ele estava preso, sabemos que a vida dele não estava fácil, mas ele diz que está feliz mesmo assim. Ele está preso, a situação dele não é fácil, ele não foi preso na Operação Lava Jato, ele foi preso porque estava pregando o Evangelho, quer dizer, era uma causa nobre a dele, e ele está preso. E ele diz que ele não perde a alegria mesmo naquela situação. Então ele começa no versículo 1 dizendo quanto ao mais. Quanto ao mais o quê? Quanto ao mais, porque o segredo da felicidade para o apóstolo Paulo está no fato de que ele atenta para a sua realidade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não é alguém que busca a alegria sem entender exatamente onde está a sua vida naquele momento. Ele não tomou nenhum alucinógeno, ele sabe que ele está preso, ele sabe que a situação dele não é fácil, ele sabe que provavelmente vai ser conduzido à morte por causa do Evangelho, mas mesmo assim, com total consciência de onde ele está, por que ele está, o que pode acontecer com ele, ele continua feliz. E por isso ele diz quanto ao mais. Então o apóstolo Paulo nos ensina que o segredo da felicidade de quem tem comunhão com o Senhor não é fugir das duras realidades, mas é encará-las na certeza de que Deus é soberano sobre todas elas. Ele diz, apesar de tudo isso, quanto ao mais, eu ainda continuo feliz. Segunda coisa que ele diz que é muito interessante, é que ele nos ensina a observar que a verdadeira alegria só acontecerá para aqueles que são irmãos em Cristo Jesus. Olha que interessante, agora eu quero que você entenda, vamos passear aqui no capítulo 3, né? Daria para entrar no 4, mas 4 para domingo que vem, senão também acaba o sermão domingo que vem, não dá certo, né? Vamos ficar só no 3. Olha o capítulo 3 de Filipenses, e ele vai criar alguns personagens, ele vai levantar alguns personagens. Por quê? Porque a alegria está diretamente relacionada aos nossos relacionamentos. Olha o que ele diz, quanto ao mais, irmãos. Ele começa a falar dos irmãos e para os irmãos, e querendo ensinar os irmãos, e ele vai até o versículo 11, falando dos irmãos. Depois ele para e dá um hiato, e ele vai falar sobre ele mesmo, versículo 12 em diante, que foi a meditação de hoje pela manhã do reverendo Alexandre. Então, do versículo 1 são os irmãos, até o versículo 11. No versículo 12 ele para e começa a falar sobre ele mesmo. Ele diz, não que eu já tenha recebido, eu prossigo, eu. Olha o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, e ele avança para as coisas que diante dele, de mim, estão. Versículo 14, prossigo eu, o apóstolo Paulo, para o alvo e tal. Então, versículo 12 ao versículo 14, é um momento em que ele para de falar dos outros e fala sobre ele mesmo. Do versículo 15 em diante, ele retoma o relacionamento dos irmãos. Aí ele vai dizer, versículo 15, pois nós aqui, todos nós, somos perfeitos. O reverendo Alexandre hoje explicou o que significa a palavra perfeição, eu não vou falar de novo, sem acesso ao site, se você não assistiu o culto pela manhã. Versículo 17, ele volta, irmãos, percebam aí, irmãos, versículo 18, entre nós, versículo 19, o destino deles, e assim por diante.
que o apóstolo Paulo faz? Ele mostra para nós que a verdadeira alegria acontece quando você identifica personagens na sua vida. Vou repetir, a verdadeira alegria acontece quando você identifica personagens na sua vida. Você não pode esperar de quem não é irmão o tratamento de irmão. Quantas vezes a gente já confiou em quem não merecia da nossa confiança e perdemos a alegria? Eu me lembro uma vez, eu fiz uma viagem há muitos anos atrás, quando se viajava de ônibus. Muitos anos atrás. Eu era adolescente, ganhei uma viagem para a Argentina e para o Paraguai, de ônibus. Eu não sei se foi uma bênção ou uma maldição, não sei, porque foram 24 horas de ônibus. E naquela época, os ônibus não tinham ar-condicionado. Gente, eu era adolescente, deve ter uns 6, 7 anos isso. E eu fui, lá foi eu todo feliz, Argentina e Paraguai e Uruguai, aquelas coisas naquela época, quer ver? Atenção, vou saber a idade das pessoas aqui agora. Naquela época se comprava cinto da Fiorucci, lembra disso? Paco Rabanne, lembra disso? As pessoas iam fazer essas compras, e eu fui todo alegre com a minha sacola vazia, o famoso sacoleiro, vou comprar, vou feliz da vida. E uma pessoa entrou no ônibus chateado, por quê? Porque ele teve essa triste experiência de confiar em alguém que não merecia da sua confiança. Ele disse que numa esquina, uma pessoa prometeu para ele que iria trazer para ele um toca-fita Auto Reverse Rodstar. Poucas pessoas sabem o que nós estamos falando, Dulce. E um cara disse para ele, você me dá cá o dinheiro, não sei de onde era o sujeito, qual nacionalidade, que eu vou te trazer aqui baratinho e tal, e o cara ficou esperando por 4 horas numa esquina, deu dinheiro a um estranho que ia trazer um Rodstar baratinho, e até hoje o Rodstar não chegou, já acabou, já está peça de museu. Acesse o Google para você saber do que nós estamos falando aqui. Porque ele confiou numa pessoa que não era digna de confiança. Eu me lembro da cara desse sujeito entrando no ônibus, olhando para mim, triste, e me contando a história. Eu fiquei penalizado por ele, e me lembro de ter dado uma caixa de fita TDK para ele de presente, porque estava muito triste. Acesse o Google para saber o que eu estou falando. Então, essa é a tristeza, e Paulo diz assim, o segredo da alegria dos relacionamentos é identifique. Como é que eu posso identificar quem é quem? Pelos valores, pela visão da vida. O apóstolo Paulo diz, irmãos são irmãos, existem pessoas que não são irmãs, não é que você não vai se relacionar com elas, é cuidado. Cuidado, porque as expectativas devem ser diferentes. As expectativas devem ser diferentes. Quando você entra numa igreja, você entra com uma expectativa. Quando você entra numa boate, entra com outra expectativa. Quando alguém entra num hospital, entra com uma expectativa. Quando alguém entra num cinema, entra com outra expectativa. Quando alguém entra em lugares de corrupção, entra com outra expectativa. Então, os lugares determinam as expectativas. E os relacionamentos também. O apóstolo Paulo diz, o segredo da alegria é esse, tome cuidado. Tome cuidado. Por quê? Porque a verdadeira alegria, ela vem do Senhor, ela é diferente, ela independe dos relacionamentos humanos. Tem gente que joga toda a sua expectativa de vida na alegria dos relacionamentos interpessoais. O apóstolo Paulo diz, não faça isso. Eles são importantes, mas o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. E aí ele vai trabalhando passo a passo, porque a alegria não é um objetivo final da nossa vida. Se a alegria for o objetivo final da nossa vida, nós vamos fazer da alegria um ídolo. O objetivo final da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, é a glória de Deus, é buscar ter grandes experiências com o Senhor. E por causa do seu relacionamento com Deus, você vai ter o seu coração cheio de alegria. Então tem gente que diz assim, eu quero viver para ser feliz. O cristão deve dizer, quero viver para glorificar a Deus. A alegria é consequência. A alegria é consequência. Percebam que os valores são diferentes. Os valores são diferentes daquilo que o mundo tem dito por aí. Porque se o objetivo final foi a alegria, então tudo vale para alcançar a alegria. Por isso que as pessoas mergulham no mundo das drogas e assim por diante. Em outros prazeres, se perdendo de maneira completa na busca do seu ídolo, da satisfação do seu ídolo, que é a alegria, quando, obviamente, não vai encontrar e se frustra. Versículo 1,
a segunda parte. O texto vai dizer: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo Paulo diz: se nós queremos falar sobre alegria, precisamos encarar o assunto de frente. E o que o apóstolo Paulo diz ao encarar o assunto de frente é: eu não tenho nenhum tipo de tristeza em falar a verdade. E a verdade, ela vai ficar muito clara aí. Quais são os requisitos dessa verdade tão dura? A partir do versículo 2 em diante. A verdade dura para o apóstolo Paulo é que existem pessoas que são difíceis. Tá certo, ele chama de cães aqui, mas é a linguagem lá do primeiro século, né, gente? Aqui não é politicamente correto. Vamos mudar para poodles. Pet. Né? Não é uma linguagem muito boa essa, né? Vamos tentar uma tradução diferente, né? Acautelai-vos dos maus obreiros. Ele está falando de gente que vivia na obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz: cuidado, existem pessoas que parecem santo, tem jeito de santo, tem cara de santo, mas não é. Ele continua: acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí ele abre um parêntese para explicar para nós que a alegria é não saber confiar nessas coisas, como se ele dissesse: não confie nas pessoas, porque até aquele que é legalista, na verdade, pode ser uma armadilha para a sua alegria. E ele usa como exemplo de legalismo ele mesmo. Ele diz: se existe alguém que foi legalista no mundo, que se achava o melhor de todos, era eu. E essa é uma barreira para a alegria também. É quando a religiosidade se torna um conjunto de regras, de leis, de filiações, e não um relacionamento. Relacionar-se com Deus é andar ao lado daquele que nos ouve, nos compreende, fala ao nosso coração, fala conosco o tempo todo, é extremamente acessível, você não tem fila nem agendamento. É mais fácil falar com Deus do que com pessoas normais. Se você falar assim: pastor, eu preciso ter uma conversa séria com o senhor, eu falo: vamos dar uma olhada na nossa agenda, como está. Com Deus você não precisa. Você pode falar assim: eu quero falar com Deus agora, tenho que ter uma conversa séria com Ele agora. Você entra diretamente no relacionamento com Ele, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares, é onipotente, pode todas as coisas, e é onisciente, sabe todas as coisas. Por isso é maravilhoso relacionar-se com esse Deus. O apóstolo Paulo diz: o segredo da nossa alegria não é um conjunto de regras, diz o apóstolo Paulo, eu já cumpri essas regras religiosas, mas é descobrir o Deus que fala conosco de maneira tão simples. Versículo 8. Sim, deveras, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O segredo da alegria, o segredo da felicidade é descobrir a Cristo. Quando nós descobrimos a Cristo, nós sabemos olhar para as pessoas com o olhar que Cristo deseja que nós olhemos. Qual é o olhar que nós temos que olhar para as pessoas? Como juízes? Não, como iguais. Eles não devem passar pelo nosso padrão de julgamento, porque quem julga é o Senhor. Por isso que Cristo Jesus mudou o padrão de pensamento do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo se achava o indivíduo mais correto e mais santo da face da terra, até que ele teve encontro com Cristo Jesus. E Cristo mudou o seu padrão. E aí, ele diz no versículo 7, que aquilo que ele considerava lucro, ou seja, toda a sua espiritualidade legalista, ele jogou fora, porque Cristo não quer uma espiritualidade legalista, porque o legalismo se torna também um ídolo. Um ídolo. Ele quer relacionamentos. O segredo desse relacionamento é olhar para Cristo como aquele que é algo sublime. Eu gosto muito dessa palavra, mas eu gostaria de fazer um paralelo aqui com aquilo que João diz em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. João usa um termo para Cristo Jesus, que é o termo da sublimidade, que é a palavra grega usada para alguém que pega uma joia e fica procurando nessa joia uma imperfeição e não encontra imperfeição alguma. Porque ela é puríssima, é um diamante puro, é ouro puro, e essa palavra é a palavra usada por João, e que Paulo aqui cria um paralelo de algo que é sublime. Ou seja, quando Paulo olhou para a pessoa de Cristo, para as atitudes de Cristo, para a vida de Cristo, diz: não há defeito algum. Eu quero fazer um desafio para você aqui nessa noite, e eu espero que você cumpra essa semana. Amém? Ótimo.
pessoal está meio desconfiado, só 5 ou 6 foram crentes, aí eu vou repetir então, vamos junto, né? Vou fazer um desafio para você cumprir essa semana, amém? Se você não gostar, não cumpre, mas pelo menos você falou amém. Assista de novo um filme sobre Jesus Cristo. Isso mesmo. Assista de novo essa semana um filme sobre Jesus Cristo. Você pode acessar pelo YouTube, pode passar numa coisa antiga chamada locadora, né? Pode baixar em algum lugar. Pegue um filme sobre o Evangelho de Jesus, Jesus e Mateus, assista um filme sobre Jesus. Assista. A gente assiste tanta coisa, assiste um filme sobre Jesus. De novo, pastor, já conheço a história, já sei como termina. Eu sei, mas assiste de novo. Assiste de novo. Eu quero que você perceba como Jesus era suave nos seus relacionamentos, mesmo tendo um posicionamento tão firme como ele tinha. O segredo da alegria é olhar para Jesus relacional e dizer: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Por isso, Paulo estava feliz. Porque ele olhava para as pessoas não com expectativas, não com julgamento. Ele sabia que existiam os falsos profetas, os cães. Ele diz aqui, tinha problema dentro da igreja, capítulo 4, versículo 2 e 3, tem uma briga ali entre a Evódia e Sintique, e ele pede para Epafrodita: olha, cuidado com essas duas mulheres, porque elas estão criando problema aí, não sei o que e tal, e ele diz: olha, chama Clemente também no versículo 3, para ver se resolve. É uma igreja que tem problemas, como qualquer igreja, mas ele diz: não percam alegria por isso. Não perca a alegria por isso, porque a nossa alegria não está nessas coisas. Está num relacionamento direto com Cristo Jesus. Para concluir, como eu posso olhar para Cristo além do relacionamento? Versículo 8. Com amor, como algo tão sublime, do qual todas as outras coisas são refúgio. A palavra refúgio é uma palavra muito forte no grego, uma palavra para imundícia. Para quê? Para ganhar a Cristo. Por quê? Versículo 9. Porque se eu for encontrado nele, a justiça vai se revelar de maneira tão bela que ela passará pelo crivo da fé, porque ela procede de Deus, ela é baseada na fé. E aí o versículo 10, ele faz uma lista, e no grego é muito interessante, no português aparece, essa lista determina um só valor para cada elemento. O que é isso? Quando se usa o artigo definido no grego, aqui do versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, isso tudo tem o mesmo valor. O que Paulo quer nos dizer é que quando eu conheço a Cristo, eu conheço o poder de Cristo, eu conheço a obra de Cristo através da ressurreição, e por causa disso, eu tenho comunhão com a visão de Cristo, com os valores de Cristo, e, portanto, usufruo da alegria dele, mesmo em meio aos sofrimentos. Essa é a riqueza do pensamento do apóstolo Paulo. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que eu levo para casa? Então vamos fechar as janelas, porque nós abrimos muitas portas aqui, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos barreiras para a alegria. A Bíblia não vai esconder que no mundo nós vamos passar por aflições. A Bíblia diz isso, mas nós devemos ter bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo. A Bíblia vai nos dizer que uma das coisas que nós precisamos vencer na barreira da alegria é exatamente o nosso relacionamento com o outro. O apóstolo Paulo diz: identifique, saiba que existem irmãos, existem pessoas que parecem irmãos e que não são, existem problemas, existem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo Jesus, ele vai falar sobre isso, mas existe também um mundo aí fora, seus problemas, suas armadilhas. Olhe para as pessoas, não com a expectativa de que o relacionamento com elas traga a você alegria, mas que esses relacionamentos devem ser passados pelo crivo da palavra do Senhor. Portanto, é aí que entra a parte do perdão, da aceitação, do amor, do carinho, da comunhão, da alegria da jornada. Senão, nós vamos ficando ranzinzas. E esse é um perigo. Cuidado, a próxima vítima pode ser você, né? Então, o apóstolo Paulo diz: abra a sua visão. Use os valores de Cristo Jesus para identificar e para tratar. Não para excluir, para tratar. Não para segregar, mas para reunir, debaixo daquilo que para mim hoje é valor em Cristo Jesus.
Por quê? Porque fazendo isso, nós vamos experimentar a alegria que vem do relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Ela não se torna um ídolo, mas se torna uma consequência, quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar. Esse é o desafio para nós essa noite. Eu queria que você curvasse sua fronte, fechasse seus olhos e pensasse um pouco na sua vida. Quais são as barreiras da sua alegria? O que tem tirado sua alegria? O que tem tirado sua alegria? Você tem feito da alegria um ídolo, um fim em si mesmo? Pense. O segredo da felicidade é buscar a Cristo e viver numa íntima comunhão com Jesus Cristo. Fale com Ele, Ele te ouve. Agora, diga para Ele: Senhor, meu coração está triste. Eu tenho sentido uma barreira para a alegria. Esse é o momento que estamos juntos aqui. Ore e fale com Ele, Ele conhece seu coração. Ele vai tirar, peça que Ele tire essa barreira. E peça: Senhor, eu quero andar mais perto do Senhor. Eu quero ler essa Bíblia e entender como a palavra do Senhor falada ao meu coração. Eu quero pensar mais as suas coisas. Eu quero experimentar a alegria mesmo em meio à perseguição, às dificuldades, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Se eu descer ao mais profundo abismo, se eu subir ao mais altos céus, o Senhor estará lá comigo. A tua palavra, a tua promessa. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. E se você nunca teve essa experiência, eu quero te dizer que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que se achegar a Ele e confessar a Jesus e dizer: eu creio que o Senhor morreu ali, eu creio que o Senhor ressuscitou, eu creio que o Senhor fez isso por mim, Ele te dará a alegria da comunhão dEle. E se você quer experimentar isso, então consagre a sua vida ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu não quero viver sem a alegria que é resultado da minha comunhão contigo. Peça isso aí em oração. Tira esse tempo para você, você merece. Você veio aqui para isso. A sua expectativa era essa. E a expectativa de Deus era exatamente ouvir isso do seu coração. Não confie no seu próprio potencial. Confie no que Deus pode fazer por você e através de você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Por isso, Senhor, qualquer coisa que esteja impedindo essa alegria nas nossas vidas, de um relacionamento claro e direto com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, retira. Retira sentimentos ruins do nosso coração, da nossa mente, pensamentos que desagradam o Senhor. Tira, Senhor. E nos faça, Senhor, viver a alegria dos irmãos da fé, desta família da fé que o Senhor chamou e pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ó Deus, a nossa segurança não está em planejamento econômico de um país, a nossa segurança não está na capacidade de um governo gerar, ó Deus, a segurança urbana, pública. A nossa certeza e a nossa segurança estão no Senhor. Nós queremos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o Senhor coloca os anjos do Senhor ao nosso redor e nos protege. Queremos sair na rua, ó Deus, com a certeza de que podemos contemplar a beleza da natureza e glorificar o Teu nome sem medo, porque o Senhor nos protege. Queremos ouvir as notícias, Senhor, que trazem pânico às pessoas, com tranquilidade, porque a nossa segurança está em Ti e o Senhor é o dono do ouro e da prata. Por isso, Deus, perdoa-nos quando nós
vivemos sem a alegria daqueles que confiam em Ti. Colocamos agora as nossas orações nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor encha o nosso coração de alegria, pois oramos em nome de Jesus Cristo.